VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Logística, Sistemática de Comércio Exterior. Conhecer as formas de pagamento. Olá pessoal, vamos agora conhecer as formas de pagamento, ou seja, as modalidades de pagamento no comércio internacional. Fabiane Veras. Descrição: ela está sentada com um notebook numa mesa, é branca, cabelo preto, curto, com tiara, olhos castanhos, usa óculos, veste blazer e blusa preta, usa brincos pequenos e anéis, visto da cintura para cima. Dependendo da confiabilidade na operação de compra e venda entre um exportador e um importador, podem ser escolhidas algumas determinadas modalidades. Temos 4 grandes modalidades: a pagamento antecipado, a remessa direta ou remessa sem saque, a cobrança documental e a carta de crédito, que iremos conhecer a seguir. Vamos agora conhecer a modalidade de pagamento antecipado. Como o nome já diz, essa modalidade representa o importador irá pagar a operação, a compra do produto, que vai ser exportado, antes mesmo da mercadoria ser embarcada. Então, no ato da negociação é definido que é pagamento antecipado e o importador efetua o pagamento através de um banco, manda a remessa do dinheiro para o exportador, às vezes até antes mesmo do produto ser produzido, por exemplo, no caso de operações que forem produção por encomenda, como por exemplo um navio, um avião. Então, para começar o processo, para começar a compra da matéria-prima, o processo de produção, muitas vezes o exportador exige que o pagamento seja antecipado para que a mercadoria seja feita. Como podemos ver na figura a seguir, o primeiro ponto é o pagamento. Então, ocorre a negociação e o importador efetua o pagamento para o exportador. A partir do momento que o exportador configure que recebe este pagamento, ele chega e vai fazer o processo da mercadoria e aí efetua o embarque, que pode ser com qualquer um dos modais, independente do tipo de modalidade. Após o embarque, a mercadoria vai e o documento também deve ser providenciado, toda a documentação para ser entregue ao importador na chegada dessa mercadoria no país de destino. A partir do momento que a mercadoria chega, ocorre o desembarque, o importador já está em mãos, recebe também juntamente a documentação, faz a liberação e finaliza-se a operação. Vamos agora conhecer a segunda modalidade de pagamento, que é a remessa direta de documentos ou remessa direta sem saque. Como significa isso? Neste aqui, a maior responsabilidade, na anterior a gente viu que o maior risco é para o importador, porque o importador paga a mercadoria antes mesmo de chegar. Nessa aqui ocorre o contrário, o maior risco é para o exportador, porque o exportador envia todos os documentos que são necessários, que é o invoice, o packing list e o conhecimento de embarque, o AWB, BL, dependendo do modal que foi escolhido, para o importador, antes mesmo de receber o pagamento. Por isso que se chama remessa de documentos, remessa direta de documentos ou remessa sem saque, porque ele vai emitir e enviar os documentos mesmo antes de receber. Então, como funciona essa operação? Na figura a seguir, mostra o passo a passo dessa operação. Então, o primeiro passo ocorrer a negociação e o primeiro passo é o exportador efetuar o embarque, como estamos vendo aqui. Após o embarque ser enviado, o que vai acontecer? O exportador providencia logo a documentação para envio para o importador. O importador recebe essa documentação, confere, começa a fazer o processo de liberação da mercadoria e aí, depois que ele recebe e confere essa documentação, é que ele vai para o banco dele, que é o banco do importador, e faz o crédito desse valor, dessa negociação, dessa compra desse produto. E aí o banco do importador envia
uma ordem, né, de pagamento para o banco do exportador. E aí é que depois que recebeu o documento, enquanto isso a mercadoria está em trânsito ou até chegando no país de destino. E aí é que o exportador vai receber pelo valor da mercadoria que foi vendida. Então, é um risco realmente muito grande por parte do exportador, porque ele embarca a mercadoria, arca com todos os trâmites de negociação para depois, né, receber esse produto. Então, se ele embarcar e não enviar a documentação, garante que o importador não vai conseguir tirar. Mas nesse caso não, ele tem que enviar a documentação logo após o embarque para que o importador receba. Depois que ele recebe, ele consegue configurar e enviar a ordem de pagamento para o exportador. Vamos agora conhecer a forma de pagamento cobrança documentária. Como o nome já diz, é uma cobrança, ou seja, a cobrança do exportador para o importador vai ser só depois que receber a documentação. Como funciona isso? É uma cobrança através de documento. Para que o importador, né, pague, seja cobrado pelo valor dessa venda, dessa compra desse produto, na verdade, ele precisa receber a documentação. Só que todo esse envio de documentação não é agora direto do exportador para o importador. Ela vai via instituições bancárias. Então, como funciona isso? O banco do exportador é conhecido como banco remetente e o banco do importador é o banco cobrador. Então, como acontece? O exportador faz a venda, tudinho, elabora a documentação, faz a liberação na alfândega, embarca a mercadoria e pega essa documentação, que é a invoice, o packlist e o conhecimento de embarque, e envia para o banco remetente, que é um banco, né, num país do exportador, um banco que ele entra em contato e faz essa negociação. Esse banco remetente vai entrar em contato com o banco cobrador, que é o banco do importador. Envia essa documentação com uma cobrança, né, da operação, com a cobrança do crédito que o exportador tem a receber. Então, o exportador recebe, o banco do exportador recebe essa documentação, envia para o banco cobrador, que é o banco do importador, e este banco cobrador vai fazer a função de exatamente cobrar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contactar o importador e vai informar, olha, estes documentos estão em posse do banco, esperando você vir ao banco para executar o pagamento, que pode ser em duas formas, ou pagamento à vista ou pagamento a prazo. Como funciona? Se for o pagamento à vista, o importador terá que ir ao banco, executar o pagamento na hora para poder retirar a documentação. E um pagamento a prazo é quando o importador vai dar uma ciência, como se ele fosse lá, assinasse uma promissória informando que ele vai pagar, pode descontar em um prazo de 15 dias, 30 dias, dependendo do tipo de negociação que ele tiver com o banco. E aí ele retira a documentação mesmo sem pagar exatamente naquele momento, mas com uma autorização para que em tantos dias o banco debite esse valor da sua conta ou dos seus créditos, ok? Esta forma, a gente vai ver um passo a passo agora, que eu vou melhor com a figurinha, que vocês vão entendendo como funciona cada passo dessa operação. Então, o primeiro passo é o embarque. Então, o que acontece? Após os contatos preliminares, o exportador efetua o embarque e a venda da mercadoria e providencia o despacho da operação de embarque. O segundo passo é o processo da documentação. Então, assim que a mercadoria é embarcada, o exportador dirige-se ao banco, como eu informei, em seu país, que é o banco remetente, e entrega todos os documentos e um saque, ou seja, uma operação de compra, um crédito que ele tem a receber, então, para um determinado importador em outro país. Então, o banco contrata esse serviço, que ele vai ser o banco remetente. E aí o terceiro ponto é os documentos em cobrança, que é o seguinte: o banco do exportador envia, que é o banco cobrador, é o banco remetente, envia estes documentos e esse valor, essa quantia, esse determinado saque
para um banco correspondente do importador, que é o banco cobrador, que vai cobrar ao importador este valor, envia os documentos e essa quantia que deve ser recebida pelo exportador. Então, os documentos são recebidos, o quarto ponto são os documentos, né? O banco cobrador recebe o documento e avisa ao importador que está à disposição para retirar naquelas duas modalidades, ou à vista ou a prazo. Quinto ponto é o desembarque. Enquanto isso vai acontecendo, a mercadoria vai e chega no país de destino. Chegando no país de destino, o importador precisa dessa posse, desse documento, então ele vai geralmente fazer isso antes da mercadoria chegar. Então, pega o documento, faz toda a liberação, desembaraça aduaneiro no país de destino para poder retirar essa mercadoria do porto, do aeroporto ou na fronteira quando chegar. E aí, depois que ele recebe isso, vem a ordem de pagamento, né? Que aí, o que é a ordem do pagamento? O banco do importador, que é o banco cobrador, já executou, o importador recebeu essa documentação, então ele pega e manda a ordem de pagamento, ou como se ele fizesse uma transferência de dinheiro para o banco do exportador, pegar aquele valor daquela venda e creditar na conta do exportador. E aí é quando acontece essa troca de câmbio, que é o fechamento do câmbio, que a gente viu lá na competência 2, quando a gente falou dos processos de exportação. Então acontece o fechamento do câmbio, onde o importador, né, autorizou para que esse dinheiro fosse creditado na conta do exportador, e aí o exportador vai negociar com o banco que momento, que dia vai haver, né, o fechamento do câmbio, que moeda, que cotação, o valor da cotação, se vai ser num dia exato que ele recebeu, daqui a 10 dias, 5 dias, aí vai a critério do exportador, quando exatamente ele quer receber o dinheiro. Vamos agora para a última modalidade e uma das também mais usadas. Essa anterior, a cobrança documentária, é muito usada também porque ela tem tanto responsabilidade para o exportador quanto para o importador. Então há um equilíbrio entre o risco de ambas as partes. A carta de crédito, né, também é uma modalidade muito usada, ou crédito documentário, como se chama. É um pagamento que é feito através também de documento bancário, né, através dessa carta de crédito emitida pelos bancos, garantindo que o exportador irá enviar a mercadoria dentro das condições pré-estabelecidas. Então, como é que funciona? Ela funciona parecida com a modalidade anterior, mas é um pouco diferente, porque funciona da seguinte forma. O importador, né, ele recebe a mercadoria, antes de receber a mercadoria, ele faz a negociação e aí ele diz que vai fazer essa negociação, pagamento via carta de crédito. Então, como funciona isso? Ele contacta o banco dele, o banco do importador, e faz como se fosse uma espécie de previsão de transferência, uma carta, ou seja, ele faz lá uma previsão de pagamento no banco dele para o exportador, mas diante de condições exigidas no processo de negociação. Então, ele define lá que quando a mercadoria chegar, se chegar no peso, dentro do prazo, nas condições estabelecidas, aí ele vai contactar o banco, informar que está tudo ok, para que o banco faça a transferência para o exportador, ou seja, para o banco do exportador, para que o exportador possa retirar. Então, não é necessariamente na obrigatoriedade do envio do documento, mas uma outra série de condições que é definida nessa carta, que é chamada carta de crédito. Então, a figura a seguir vai mostrar para vocês todos os passos. Então, nesse aqui, o que acontece? O passo 1, quem faz é o importador. Então, o importador houve a negociação e aí a carta de crédito. Então, o importador vai ao banco dele, abre essa carta de crédito e aí essa carta de crédito, o banco agora vai e emite uma informação para o banco do exportador dizendo, olha, teu cliente tem aqui um determinado crédito a receber, que só vai ser liberado quando atender às condições que estão descritas nessa determinada carta de crédito.
E aí o banco informa ao exportador que está ok, recebeu a previsão de crédito para ele, que é através da carta de crédito, informando que quando for confirmado e definir todos aqueles critérios, ele vai receber. Então, o exportador recebe a carta de crédito, providencia o embarque. Então, ele pega toda a documentação, que seria o passo 5, pega essas documentações e envia para o importador. O importador recebe, nesse momento está ocorrendo o desembarque, né? E aí ele recebe, confere a mercadoria, verifica se está tudo dentro das condições estabelecidas na carta de crédito. E aí o 7º passo é ele autorizar, né, ao importador o desembolso do dinheiro e o pagamento ao exportador. E aí, a partir desse momento, o exportador recebe essa mercadoria, o importador recebe a mercadoria, aliás, e o exportador recebe posteriormente o dinheiro referente à operação de compra e venda. Então, finalizamos aqui as 4, né, formas de pagamentos principais, que são pagamento antecipado. Você tem o pagamento antecipado, você tem a cobrança documentária, você tem a remessa sem saque e você tem a carta de crédito. Então, todas essas são as que se utilizam na negociação de compra e venda no comércio internacional. Vai depender a escolha de cada uma, do tipo de negociação e da confiabilidade entre a operação de compra e venda entre o exportador e o importador. Obrigada e até a próxima. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Miguel Machado. Edição, Cris Beringer, Danilo Albuquerque. Professor autor, Fabiane Veras. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Maria Helena Cavalcante. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em dezembro de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.